ao meu, ele sussurrou ao meu ouvido o que eu vou ler aqui para você. Antes de dizer para você qual é o livro da Bíblia, eu gostaria de trazer um abraço do meu pastor, pastor César Carreira, para o pastor Marcelo e para esta igreja. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Números 14, versículo 8. Eu li e reli muitas vezes Números 13 e Números 14. Mas a palavra que o Senhor, a frase que o Senhor sussurrou ao meu ouvido, quando eu ouvi o pastor Marcelo dizer aqui, muitas vezes você prega, você diz para o outro, mas você acaba descrendo. Isso é uma verdade, os pregadores sabem disso muito bem. Quantas são as vezes que Deus nos corrige, nos fortalece, nos ensina quando nós somos convidados a levar a palavra, porque a gente passa horas meditando, lendo, e Deus falando, e Deus ensinando, e Deus fortalecendo, e Deus corrigindo. Irmãos, primeiro nós apanhamos com o amor do nosso Pai, e depois quando nós falamos, nós sabemos que muitos de nós apanhamos do mesmo jeito, mas a palavra do Senhor diz que Ele só bate, Ele só corrige aquele a quem Ele ama. Então se você é corrigido, é porque Ele te ama. Êxodo 14, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Quem disse esta... Números 14. Quem disse esta frase foi um homem chamado Caleb. E Caleb perseverou. E parece-me que Deus nesta noite vai ensinar a gente a perseverar. Se você não perseverou até aqui, após creia, porque o Senhor está te ensinando a perseverar. Números 14, 8. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor se agradar de nós, repita aí, se o Senhor se agradar de mim, diga assim, mais forte, Ele me fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, Ele me dará. Sente dando glória a Deus. A palavra do Senhor diz que apenas duas pessoas que saíram do Egito, que viram os sinais e os prodígios feitos por Deus no Egito, para que o povo saísse do Egito, de muitos, eu posso dizer assim, milhões, apenas dois perseveraram até o fim, a ponto de alcançarem a promessa de Deus. Primeira lição para você: se não perseverar, não recebe. Então persevere para poder receber o que Deus tem para a tua vida. Deus leva o povo, tira o povo do Egito, abre o mar. Nós conhecemos muito bem a história. O mar se abre, o povo passa, detalhe, a pé seco, viu?
Veja, Deus mandou 12 homens espiar a terra prometida. Porém, antes dele enviar esses 12 homens, ele já havia prometido anteriormente que daria uma terra que mana leite e mel. Quero dizer para você, se antes de hoje Deus fez a você a promessa, a partir de hoje tome posse dela de novo e creia que Ele vai cumprir na tua vida, se Ele se agradar de ti e de mim. Amém? Vamos olhar a terra. Aí a Bíblia vai relatando ainda no capítulo 13 que durante 40 dias 12 homens passaram tempo olhando a terra que Deus havia dito que daria ao povo. Você tem observado a situação da sua vida? E quando você observa a situação da sua vida, você tem lembrado da promessa que Deus lhe fez? Aleluia. Porque muitas vezes nós olhamos as dificuldades da nossa vida e esquecemos de olhar para a promessa que Deus fez há um tempo atrás. Se você esquecer de olhar para a promessa e olhar apenas para a dificuldade, você vai ficar igual os 10 espias, fora da terra prometida. Mas se você, quando olhar as dificuldades da sua vida, lembrar das promessas que Deus lhe fez, você vai receber por herança tudo que Deus prometeu na sua vida. Aleluia! 12 homens, 40 dias, observando uma terra da qual Deus já havia falado como era. Voltam ao fim de 40 dias os 12 homens. Chegam diante de Moisés. O relatório é o seguinte: Moisés, a terra realmente é boa. A terra produz bons frutos, mas tem gigantes. Nós diante deles somos como gafanhotos. Já parou para olhar o tamanho do gafanhoto? É mais ou menos assim. Se ele for muito grande, ele não passa do tamanho da sua mão. Veja só. Deus fez a você a promessa, amém? Amém. Você tomou posse da promessa quando a ouviu, amém? Amém. O tempo foi passando. E à medida que o tempo foi passando, você foi deixando no caminho uma parte da promessa que Deus te fez. Observou toda a sua vida. Olhou para trás. Você percebeu que o tempo passou, mas você não alcançou a promessa. Meu Deus. E nesta noite, ai da Chica, minha amada, eu vim aqui dizer para você, porque eu ouvi isso do meu Deus. Quando Ele sussurrou ao meu ouvido e disse: se eu me agradar de ti, cumprirei todas as promessas que tenho para a tua vida. E diz a minha igreja: se eu me agradar de você, cumprirei na tua vida todas as promessas que eu te fiz. 12 homens, 40 dias, uma terra a ser olhada. Voltaram. Chama Moisés. Moisés, dá-me um relatório. Moisés diz. Toda a congregação reunida, esperando o relatório dos espias. 10 homens, maioria. Eu quero dizer para você nesta noite que a maioria raramente tem razão. Na maioria das vezes, a maioria está equivocado. Porque a maioria está olhando com os olhos materiais. A minoria tem olhado com os olhos espirituais. Se você quer receber de Deus, olhe com os olhos espirituais e verás o que Deus há de fazer. Os 10 homens desanimam toda uma congregação. Cuidado. Não se aproxime de quem está desanimando você. Aleluia. Saia de perto de quem tem trazido palavras negativas. Se afaste de quem só
maioria, quando nós ouvimos quem não tem intimidade com Deus, nós desanimamos. Meu Deus! Nós inventamos, nós tentamos, mas não conseguimos, porque quem está do nosso lado é tão desanimado. Só olha as dificuldades, só olha os erros, só olha as falhas. Jamais vai olhar para o autor e consumador da fé. Saia de perto para não perder a sua promessa. Desanimou a congregação e o povo esqueceu do Deus que abriu o mar vermelho. Quantas vezes nós desanimamos e esquecemos do Deus que nos deu a salvação? Esquecemos do Deus que até aqui nos ajudou e nunca nos deixou só. Esquecemos do Deus que nos dá livramento, que é Deus de providência, que é Deus de resposta. A congregação se revoltou. Moisés, por que nos trouxeste aqui? Melhor que tivéssemos ficado no Egito, melhor que tivéssemos ficado lá. E onde está a promessa de Deus? Não é? Onde está a promessa do Senhor? Aí todo mundo desiste do que Deus prometeu. Quando desiste, alguém diz: epa, peraí! Um homem muito simples chamado Caleb. A Bíblia relata que ele rasga as vestes e diz: não é assim que funciona, não. Aleluia! Aleluia! Se o Senhor se agradar de nós, Meu Deus! Ele nos fará possuir esta terra. Uma pessoa levanta a voz na congregação, escute! Meu Deus! Quando você estiver em unidade com alguém, ou estiver no meio de qualquer pessoa, e a pessoa começar a dizer: tem erro, levante a sua voz na autoridade do nome de Jesus e diga: cale a boca e dobre os joelhos para orar, porque crente resolve na oração. Caleb cala a boca da congregação e diz: epa, para aí, porque o meu Deus fez promessa. E aquele que promete não erra, não tarda, não falha, não mente, não perde batalha. O problema do crente é que ele não persevera. Ah, Deus, ensina-nos a perseverar. Ensina-nos, ó Deus, a lutar contra o tempo, porque o tempo é um dos maiores inimigos do crente. Meu Deus! Porque quando nós ouvimos a promessa, nós marcamos o nosso tempo, esperamos em nosso tempo, da nossa forma, do jeito que a gente acha. Mas Deus nunca diz o caminho, não. Ele só diz o tamanho do troféu que tu vai pegar no fim da caminhada. Tu quer o teu troféu? Persevera. Levante a voz no meio da congregação e repreenda o espírito de desânimo no meio de quem está com você. Você foi chamado para perseverar, para ir até o fim. A palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até o fim, este herdará, este receberá, este tomará posse, terá a coroa da vida. Caleb se levanta. E as palavras de Caleb são muito fortes. E eu quero falar com você nesta noite do que Deus falou comigo. Meu Deus! Aleluia! Eu ouvi o Senhor sussurrar ao meu ouvido: se eu me agradar de ti. Se o Senhor se agradar desta congregação, se o Senhor se agradar do pastor desta congregação, se o Senhor se agradar do dirigente da mocidade, das crianças, das mulheres, você já parou para pensar o poder do teu Deus? Ele é o mesmo na hora da caminhar. Ele ainda dá ordem aos seus anjos.
não cumprisse. Quantas vezes nós entristecemos o nosso Deus limitando o tempo dele, limitando a força e o poder dele. Ah, igreja, se Deus se agradar de ti, tu vais além do que tu pensas, além do que tu queres, além do que tu imaginas. E quem olhar vai dizer como essa igreja chegou até aí. Aí você vai dizer: Deus se agradou de mim. Deus se agradou de mim. Diga na vassoura, câmbia da lavastilha. Ainda canta lá e assou. Aleluia. O que nós fazemos na nossa vida que desagrada a Deus?